pessoal, vão chegando. Aí, Oi, Rodrigo, doutor. tudo bom, doutor? Tranquilo? Tudo bem? É uma honra para mim estar aqui participando com vocês. Agradecer aí a Sobrafir também por tudo que vem nos fornecendo aí nesses tempos de Covid. Doutor Michel, é uma grande honra pelo ter recebido esse convite e estar participando aqui com vocês dessa live. Que bom, Rodrigo. Eu também agradeço muito aí a Sobrafir pela oportunidade de estar participando dessa live aí com o doutor Rodrigo. Também é uma honra, um prazer muito grande, tá? Tá representando o GFIR Mato Grosso aí, juntamente com a Regional Mato Grosso do Sul, né? Participando aí dessa divulgação de conhecimento, né, para os nossos fisioterapeutas, tá? Eu vou me apresentar primeiro, tá, Rodrigo? Tá? Depois Ok? você se apresenta O e senhor a que é o gente vai mestre de conversando. cerimônias aqui, doutor. Eu sou iniciante nisso aqui, cara. Eu tenho uma de vantagem. Então, tamo junto. Bom, eu sou o Dr. Michel, sou de Cuiabá, Mato Grosso, sou fisioterapeuta, formado na Universidade de Cuiabá em 2004. Tenho especialidade em fisioterapia hospitalar, mestrado em biociência, atualmente fisioterapeuta da UTI Covid do Hospital Júlio Miller, hospital universitário aqui da cidade. Trabalho na cidade de Várzea Grande, que é uma cidade vizinha aqui, numa UTI também, uma UTI não Covid. Né, participando dessa linha de frente aí, lá no Hospital Júlio Miller, né? Então, além disso, sou membro do Grupo de Estudos de Fisioterapia Respiratória aqui do Mato Grosso. Com você agora, Rodrigo. Bom, meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta formado em 2012 na Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul. Sou especialista em atenção ao paciente crítico pela residência aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Sou especialista em terapia intensiva FIR, sou coordenador hoje científico da regional aqui do Mato Grosso do Sul, da Sobrafir, e atuo aí no CTI Covid do Hospital da Cacemes aqui de Campo Grande, que é um hospital privado aqui que atende os beneficiários do Plano de Saúde Estadual aqui do Mato Grosso do Sul. Eu estou da UTI Covid aqui de Campo Grande, de educação da empresa Pulmonar, que é uma empresa que presta serviços de fisioterapia e de consultoria e de educação aí na área de terapia intensiva e reabilitação cardiopulmonar. Legal. Esqueci de falar, sou professor universitário, né? É uma grande Também sou professor universitário, isso mesmo. parte dos dias estamos, né? A gente deixou um pouquinho isso de lado devido à situação que vivemos agora, né? Mas, né, de suspensão de aulas, mas somos professores também. Em primeiro lugar, Rodrigo, eu queria que você contribuísse aí com a gente com relação à sua vivência, né? Com relação à linha de frente aí, né? Seguindo o nosso tema, né? Que é a ventilação não invasiva, né? Quando indicar. Qual é a sua experiência? Podia partilhar um pouquinho aí de como está sendo, né, o uso, né, desse recurso aí, né, na cidade de vocês? Bom, doutor Michel, o hospital que eu trabalho, felizmente eu tenho a oportunidade de trabalhar num hospital onde a gente tem, por uma preparação aí excelente que o hospital fez antes da pandemia e antes dos níveis aqui no Mato Grosso do Sul atingirem os níveis que estão hoje, a gente teve um tempo aí maior de preparação, então a gente teve essa vantagem aí frente a alguns outros estados e alguns colegas aí de outros estados do Brasil. E o hospital fez uma preparação estrutural onde a gente tem hoje um CTI inteiro com pressão negativa. Então eu tenho 10 leitos de pressão negativa hoje na unidade de CTI. Então, a gente tinha um leito e o hospital conseguiu fazer essa alteração estrutural para atender 10 leitos de pressão negativa. Então a gente pôde aí trabalhar um pouquinho mais com mais segurança do ponto de vista de infecção e de transmissão desse vírus em relação ao uso aí de estratégias ventilatórias não invasivas, né, como a ventilação não invasiva ou até a cânula nasal de alto fluxo, né, o catéter nasal de alto fluxo. Mas aí com o incremento e o crescimento exponencial dos pacientes infectados, o que aconteceu foi que a gente teve que abrir outras unidades
que aí não dispõem dessa pressão negativa. Então a gente tem um CTI com 10 leitos de pressão negativa e a gente tem outras unidades aí que atendem pacientes COVID que não têm essa disposição de pressão negativa. Então a gente acabou optando aí por fazer um isolamento de corte. Então a gente fechou o CTI só para paciente COVID. Então todos os profissionais que ficam no CTI ficam inteiramente paramentados o tempo todo. Isso inclui aí avental, máscara, óculos, touca, todo equipamento de proteção recomendado pela OMS, por todas as associações aí, inclusive a Sobrafir. Então a gente acabou fazendo um CTI com isolamento de corte. Então isso também nos dá um pouquinho mais de segurança, e é muito pouco aí nesse ponto, para estar fazendo algumas estratégias não invasivas, mas a gente tenta, nessa outra situação, a gente tenta evitar. Então o que a gente vem tendo de vivências aí da não invasiva, eu sei que eu vou me adiantar um pouquinho, mas assim, a gente vem optando por fazer não invasiva seguindo alguns critérios que a gente vem visualizando aí nas publicações internacionais e algumas repercussões positivas que a gente vem tendo, que foram mostradas aí por alguns pesquisadores, que é naquele paciente em fase inicial. A gente não espera muito o paciente, ou a gente não pega aquele paciente em fases mais avançadas da doença, ou já com uma insuficiência respiratória instalada, para tentar reverter isso com uma ventilação não invasiva. Tanto pela patologia da doença, quanto pelas experiências que já nos mostram aí os estudos internacionais e algumas experiências brasileiras que vêm mostrando que não foi de grande êxito a utilização da ventilação não invasiva, seja por catéter ou por aparelho mesmo de ventilação não invasiva, em modo BIPAP, nos pacientes para reverter uma insuficiência respiratória, uma vez que ela é predominantemente hipoxêmica e tem um componente perfusional aí muito grande envolvido, né? Então a gente tem optado no nosso serviço por uma estratégia na ventilação não invasiva, seja BIPAP aí no ventilador, sempre com circuito duplo, ou o catéter nasal de alto fluxo, sempre com uma estratégia inicial naquele paciente que vem apresentando uma discreta piora, que tem um comprometimento maior na tomografia ou que já tem alguma comorbidade associada. A gente não tem utilizado rotineiramente a ventilação não invasiva como resgate para esses pacientes, uma vez que as experiências mostram que o resultado não é favorável. E a nossa própria experiência mostrou que quando a gente postergou um pouco mais o início da ventilação não invasiva, esse paciente foi entubado em pouco tempo. Então a gente tem tentado sempre utilizar o mais precocemente possível. E aí, é claro, numa situação que eu falei para vocês, que eu tenho a oportunidade de trabalhar, que é um CTI inteiro, onde eu tenho 10 leitos de pressão negativa, onde eu consigo oferecer para a minha equipe uma segurança do ponto de vista infecciosa aí muito grande, né? Alguns têm... isso é muito importante, né? A estrutura, né? Eu sempre converso com os pares, né? Com aqueles que nos procuram, que a VNI, ela, na minha opinião, ela tem um tripé que deve ser levado em consideração, e um desses tripés é a biossegurança e a estrutura, né? O outro tripé seria a seleção adequada do paciente, né? Pensando nesse desfecho, tanto primário quanto secundário. E um terceiro tripé, o terceiro pé do tripé seria a expertise, né, do profissional. Alguns ainda têm dúvida, Rodrigo, do que é uma pressão negativa, né? Você poderia explicar para o pessoal o que é um leito ou uma unidade com pressão negativa? Então, o que a gente considera uma unidade com pressão negativa é aquela unidade que ela tem uma exalação constante de ar. Ou seja, um quarto, por exemplo, uma maneira bem simples de explicar seria um quarto com um exaustor. Então, dentro daquele quarto, o ar está sempre sendo renovado e sempre sendo passado para o ambiente externo, depois de passar por um filtro EPA. Então, isso seria um quarto de pressão negativa. Ele não pode ser aberto, ele sempre é composto por uma antecâmara, preferencialmente. Então, a gente entra na antecâmara, faz toda a preparação nessa antecâmara, e dali a gente passa para efetivamente para o quarto de pressão negativa, para evitar que esse quarto tenha ligação com o ambiente para diminuir a contaminação ao máximo. Então, de uma maneira bem grosseira, a explicação seria um quarto com um exaustor, está sempre puxando o ar que está ali dentro para um ambiente externo, e é claro que ele só vai ser liberado no ambiente externo depois de passar por uma filtragem adequada, normalmente aí um filtro EPA, e aí a gente consegue garantir que nada do que aconteça ali dentro, ou que o menor percentual de vírus ou de ar infectado permaneça naquele ambiente,
para promover uma segurança para o profissional que está ali e até para o paciente de não ficar em um constante ambiente contaminado, né? No hospital onde eu estou atuando, né, com os pacientes COVID, foi feita exatamente uma adaptação nesse sentido, né? Nós temos uma unidade que foi isolada, era uma enfermaria, e aí foram adaptadas portas de contenção. Então nós temos um corredor, né, que dá acesso a vários quartos, e cada quarto desse foram adaptados exaustores com filtros EPA, né? E então nós temos, né, quartos, né, com um leito, né, são isolamentos, e outros quartos com até 3 leitos, né? Mas onde ficam esses 3 leitos são todos pacientes positivos, já com confirmação. Então, de certa forma, há uma segurança com relação a isso. Visto também que os profissionais que estão dentro da unidade, eles ficam também o tempo todo paramentados, né, com máscara, respiradores N95, com gorro, né, com a touca, com óculos, o avental impermeável e a face shield no momento da realização de algum procedimento gerador de aerosol. Mas, Rodrigo, uma primeira pergunta aí que muitos têm feito e se a VNI, então, é para todos, né? Ou seja, vamos responder essa primeira pergunta em nossa aí, que é quando indicar, né? Em que momento ela está realmente indicada, né? Você já falou que é nesses momentos iniciais, né? Mas o porquê desse momento inicial, né? Por que não atrasar, né? O que a gente tem que monitorizar nesse momento inicial para que a gente, né, não corra o risco de protelar uma intubação e aí poder, ao invés de beneficiar o paciente, né, esse paciente possa vir a ter alguma complicação? Então, a questão da ventilação não invasiva, Dr. Michel, eu vou responder assim, eu sou um grande entusiasta da ventilação não invasiva, eu acho que ela é extremamente benéfica, só que aí a resposta é simples, ela nunca foi para todos. Em momento algum, nós utilizamos a ventilação não invasiva como uma estratégia padrão para todo mundo. Em qualquer situação que a gente vivenciava, qualquer patologia que a gente vivenciava, ela não era indicada para todos. Então agora ainda na Covid a gente tem que seguir essa mesma situação que a gente já vinha trabalhando anteriormente, né? Então assim, o que a gente vem utilizando e o que as experiências internacionais nos mostraram em relação à ventilação não invasiva. Eu até dei andando uma olhada se tinha alguma publicação nova, aqui a questão de alguns minutos atrás aí, no momento que eu cheguei em casa, dei uma olhadinha. E tem umas publicações de alguns guidelines aí que falam, que repetem o que já vinha sendo falado, né? E aquela situação que eu expus anteriormente, né? Pacientes com uma PF aí maior que 200 são aqueles que vêm apresentando o maior benefício da utilização da ventilação não invasiva. Aqueles pacientes com uma PF menor que 200, que já entram num grau de hipoxemia mais severo, que em pouco momento vão entrar num grau de insuficiência respiratória, com esforço ventilatório aumentado, são pacientes que têm demonstrado uma falha muito rápida da ventilação não invasiva e uma alta taxa de intubação. Então, o que a gente precisa considerar quando a gente fala de uma doença que é uma doença que, apesar de já vinha aí desde dezembro afetando pacientes em todo o mundo, a gente sabe muito pouco sobre ela nesse momento ainda, sobre a evolução da doença. A gente tem uma descrição aí do Gattinone sobre 2 perfis diferentes da doença, a gente vem com outros autores mostrando uma descrição já um pouquinho mais detalhada, falando até 3 perfis aí da doença. Um outro falando até 5, né? Exatamente, aí já falam que a gente tem mutações do vírus, aqui no Brasil já foram encontradas diversas mutações desse vírus, então a gente sabe muito pouco ainda sobre essa doença e sobre o potencial que ela tem dentro do pulmão. O que a gente sabe, o que parece ser uma constante nos nossos pacientes, é que a evolução dele se dá de uma forma, quando acontece, ela se dá de uma forma muito rápida. O paciente estava bem num dia, no outro dia ele piora um pouco, no terceiro dia ele está entubado. Então é uma evolução rápida. Quando a gente faz um paciente, quando a gente fala dos pacientes com Covid-19.
Então, o que a gente tem visto dos estudos? Pacientes que são considerados com a doença leve ou moderada, ou seja, uma PF maior que 200 ou até maior que 300, são aqueles que se têm demonstrado melhor benefício da utilização de terapias ventilatórias não invasivas. Ou até terapias não ventilatórias, como a posição prone espontânea, por exemplo, têm resultados melhores nesse tipo de paciente. Isso é o que até então a literatura vem nos mostrando. Pode ser que daqui a pouco a gente tenha uma situação nova onde mostram que todo paciente poderia ser beneficiado da ventilação não invasiva, ou que nenhum paciente. Então a gente tem ainda uma série de estudos em fase de publicação, em fase final de análise para serem disponibilizados ao público. O que a gente tem hoje, certo, é que pacientes com doença moderada, então como eu falei, uma PF de 200 a 300, ou até maior que 300, são aqueles que têm tido melhor benefício do uso da ventilação não invasiva, ou do uso do catéter nasal de alto fluxo, ou do uso da CPAP. E isso garante que esses pacientes permaneçam bem por um tempo maior e até às vezes possibilita que eles não desenvolvam aquela insuficiência respiratória clássica, aqueles sinais de esforço muscular, fazendo com que nós consigamos manejar esse paciente de uma melhor forma possível. Qual é o problema quando o nosso paciente passa a ter esforço muscular? Isso é um dado que os artigos já vêm mostrando. Aquele paciente que faz muito esforço muscular, que está necessitando de muita musculatura para respirar, a gente tem visto associado a um volume expiratório mais alto, e isso tem mostrado um aumento da lesão muscular. Da lesão pulmonar, desculpa. Então, assim, quanto mais esforço ele estiver fazendo, maior vai ser a demanda ventilatória, maior o volume corrente que ele vai estar apresentando em uso da ventilação não invasiva, e aí mesmo em pressões baixas, pelo excessivo esforço muscular, ele vai estar fazendo uma demanda alta por volume. Então, esse paciente tem mostrado com uma rápida falha na ventilação não invasiva. Então, a gente tem aí dois critérios para avaliar no nosso paciente, né? Um que é a saturação, que é muito mais viável e muito mais fácil de eu estar avaliando do que a gasometria, ficar coletando gasometria de hora em hora desses pacientes, principalmente quando ele está acordado. E um outro critério que a gente tem utilizado muito é o nível de esforço desses pacientes. Então, a partir do momento que o paciente já começa a ter um esforço respiratório que ele demanda do uso de musculatura para manter uma ventilação, a gente já sabe que se a gente colocar esse paciente na ventilação não invasiva, ele vai fazer altos volumes pulmonares. E esse alto volume pulmonar tem sido associado aí a um aumento da lesão pulmonar, que é a lesão pulmonar auto-infligida, que vem sendo muito falada nesses tempos, principalmente aí com o uso da Covid, principalmente durante a pandemia da Covid, que vem sendo falado muito mais nessa lesão pulmonar auto-infligida. Mas é uma lesão pulmonar que a gente já vivenciava e a gente já tinha cuidado antes, quando a gente já ventilava esses pacientes. Então, assim, o ajuste tem que ser individualizado, isso é importantíssimo sempre. O ajuste sempre tem que ficar individualizado entre os pacientes, dependendo do nível de esforço, e eu nunca posso permitir que ele faça um esforço que gere um volume, e os estudos até trazem valores, em torno de 9 a 10 ml por quilo, estão associados aí com maior índice de lesão pulmonar e uma falha mais rápida desses pacientes em ventilação não invasiva. Então a gente tem algumas estratégias e alguns dados já que nos mostram quando a gente pode considerar que esse paciente está falhando na ventilação não invasiva. Não sei se era mais ou menos isso, doutor. Bacana. E só complementando, o que eu tenho comentado com o pessoal é que, ao avaliar o paciente, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, Rodrigo, né? Não sei se você concorda, é se esse paciente deveria já estar entubado, né? Se o paciente já apresentar indicações de intubação, que é insuficiência respiratória através de seus sinais clínicos, de uma relação mais baixa, né? Uma relação PF menor que 150, como você mesmo disse, talvez esse paciente já tenha a iminência de estar entubado. E caso ele não esteja entubado, se há contraindicação também para VNI, né? Se houver contraindicações para VNI, né, nossas diretrizes desde 2013 elas já são bem claras quanto a isso, né? E quanto ao que você disse, quando a gente fala de respiração mecânica, né, ventilação mecânica com ciclos assistidos, né, a gente tem geração de pressão negativa, né? E é racional a gente pensar que aplicando uma pressão positiva por meio da ventilação não invasiva, a gente
possa diminuir esse esforço, né, respiratório, né, essa negativação da pressão gerada pelos músculos respiratórios. Mas o que eu tenho visto é que nesses pacientes com COVID não está sendo bem isso, né? Esses pacientes, mesmo com a aplicação de pressões positivas, tentando aliviar o trabalho respiratório, que é um dos objetivos da ventilação não invasiva, eles tendem a permanecer com esforço. E aí há o risco da PCIL, né? Como você disse, né? E a gente sabe que, se tratando de monitorização de pressão negativa, né, a pressão esofágica seria muito boa, mas não é uma realidade para praticamente todos os serviços, né, aqui de Cuiabá, por exemplo, né? Nós não temos monitorização de pressão esofágica. E aí fica, então, a expertise de uma boa avaliação clínica por conta do fisioterapeuta, né? Então, em termos de estratégia, então, né, de estratégia de ventilação mecânica não invasiva, né, como iniciar essa ventilação não invasiva, né, nesse paciente com COVID? O que vocês têm experimentado aí? Então, doutor, o que a gente tem usado? A gente tem usado como estratégia inicial para alguns pacientes a cânula nasal de alto fluxo. A gente usa como estratégia inicial naqueles pacientes que estão em uso de catéter nasal, claro, sempre respeitando aquela saturação aí de 93 antes da troca do suporte de oxigênio, né? Então, o catéter nasal saturando aí 93, mas que ele tem uma tomografia ruim ou que ele tem comorbidades que podem estar associadas aí a uma piora mais rápida, a gente tem indicado, já tentado o catéter nasal de alto fluxo, e nessas situações a gente tem tido bons resultados, com alguns pacientes já que foram de alta da UTI sem a necessidade de ser submetidos a uma intubação. Mas dentro do nosso protocolo, do nosso serviço, a gente só utiliza suporte ventilatório não invasivo dentro da UTI. A gente não tem de rotina utilizado isso na enfermaria, porque a gente tem preconizado sempre o uso de circuito de ramo duplo, então através de ventilador mecânico. Então a gente faz só dentro da UTI, tanto o catéter nasal de alto fluxo, quanto a ventilação não invasiva. Então a gente tem preconizado nisso. Algumas publicações falam que o uso do próprio CPAP pode melhorar esses pacientes, pensando naquele simples efeito fisiológico de aumentar o alvéolo, aproximar ele do capilar e favorecer uma troca. Então, alguns estudos têm relatado o uso da CPAP nessas condições, mas a maioria dos estudos trabalha também com questão de uso de circuito de ramo duplo, e aí através de uma máscara facial total ou do helmet, né, que é o que foi mais amplamente aí divulgado fora do Brasil na utilização desses pacientes com COVID. A recomendação permanece sempre pacientes moderados e nunca, e é uma recomendação de todos os estudos, né, é uma recomendação que a gente já fazia da ventilação não invasiva há muitos anos, né, doutor? Nunca resgatar um paciente de uma insuficiência respiratória hipoxêmica, ainda mais por uma pneumonia viral, que a gente sabe que tem poucas evidências aí de benefício da ventilação não invasiva. Então a ideia e a avaliação é o paciente na fase inicial, e aí a gente tem tolerado aí no máximo quando a gente precisa mudar de estratégia ventilatória, então ele estava no catéter nasal e ele está piorando e vai para a máscara, talvez seja o momento de iniciar a ventilação não invasiva com esse paciente de forma preventiva ou profilática, para fazer com que a evolução dele seja mais lenta possível e ele consiga estratégias aí do próprio organismo para se recuperar dessa doença sem que ele evolua para uma necessidade de intubação. Então, assim, é um consenso aí entre o que nós temos de publicação até o presente momento de estratégia inicial. Agora, o que vem de recomendação independente da estratégia ser utilizada, é volume ml que promova uma ventilação mecânica protetora. Então, mesmo na ventilação não invasiva, é importante nós monitorarmos o nosso paciente, e aí principalmente aí buscando uma ventilação mecânica protetora em torno aí de 6 a 8 ml por quilo no máximo, quando a gente fala de ventilação não invasiva nesse paciente, né? Uma vez que aqueles pacientes que ventilaram aí em torno de 9 a 10 ml por quilo mostraram uma falha mais rápida e um pior prognóstico quando intubados nesse momento. O estudo de Cartu, né? Depois veio o FRAT, né?
mostrando que volumes correntes acima de 9 ou 9,5 ml por quilo estão associados à falência, né? Então, acho que isso aí é fundamental, porque é mais um parâmetro a ser avaliado, né, pelo fisioterapeuta durante a aplicação da ventilação não invasiva, né? E com relação à escolha de modalidade, Rodrigo, você tem optado por iniciar primeiramente com CPAP, com BiPAP, com 2 níveis? O que você tem experimentado aí? Falando especificamente da ventilação não invasiva, né, que o catéter nasal de alto fluxo é uma realidade ainda pouco usada no Brasil, né? Nós temos iniciado, e aí é uma preferência do nosso serviço, mas ela vai de encontro a muitas publicações. A gente tenta sempre preconizar o modo com 2 níveis de pressão, mas iniciar com pressões o mais baixo possível. Como a gente está trabalhando com o paciente, seguindo essa metodologia que a gente vem falando, de preventivo, do paciente que ainda está estável do ponto de vista ventilatório, a gente tem preconizado iniciar com pressões baixas, então aí IPAP e EPAP iguais, aí em torno de 4, 5 centímetros de água, dependendo do aparelho que vocês estarão utilizando, e vai fazendo um aumento gradual, visando um conforto do paciente e visando um volume corrente aí que seja ideal para a gente conseguir os efeitos que a gente espera, né? Que é uma redução da frequência respiratória e uma melhora da oxigenação desse paciente. Então a gente pode incrementar, se o paciente estiver com uma frequência mais aumentada, a gente pode trabalhar com um incremento aí de 2 em 2 centímetros, 3 em 3 centímetros de água, até a gente atingir os valores que a gente quer. O que a gente não pode é iniciar com uma receita de bolo para todo mundo, porque cada paciente tem a sua particularidade. Então não dá para dizer que 8 é bom para todo mundo de IPAP e 5 de EPAP é bom para todo mundo, que a gente vai ter pacientes com particularidades anatômicas, fisiológicas e comorbidades diversas no momento, né? A gente tem pacientes obesos, pacientes caquéticos, a gente tem pacientes com DPOC, pacientes cardiopatas, então cada um tem suas particularidades já anteriores à presença da Covid-19 que a gente precisa respeitar também quando a gente fala da ventilação não invasiva. Então, é uma particularidade do nosso serviço, mas como eu falei, vai de encontro a inúmeras publicações, que é iniciar com valores mais baixos nesse momento e titulando esse delta pressórico até que a gente atinja os objetivos que a gente quer. Se esse objetivo for atingido em CPAP ou em ventilação com 2 níveis de pressão, vai ser aquilo que levar um melhor conforto para o paciente. Então, aquele valor de pressão que trouxer um conforto para o paciente, associado àquilo que a gente quer de resultados, né, que é uma redução da frequência e uma melhora da oxigenação nesse momento inicial do paciente. Em alguns guidelines, alguns protocolos que a gente tem visto de alguns serviços, a gente tem visto um limite também de FO2, né, em torno de 50%, 60%. Né? Você tem visto isso também? Você tem utilizado esses valores? Quando a gente trabalha com o ventilador hospitalar, que nos permite o ajuste de FO2 direto nele, a gente tem trabalhado muito em torno de 50% a 60% realmente. Né? No catéter de alto fluxo, a gente teve algumas experiências que vão até de encontro a outros serviços que utilizaram, do paciente permanecer com FO2 a 100% por 2 ou 3 dias, mas estável do ponto de vista ventilatório, e a partir de 2, 3, alguns estudos, alguns relatos, e aí não é nada científico, né? Mas falam até 5 dias, permanecendo com FO2 alta, até que ele até que seja possível descalonar esse FO2 aí para valores aí dentro do normal. Na ventilação não invasiva, a gente não tem tolerado tanto assim, porque a gente tem, além da dificuldade da interface, que é diferente do catéter de alto fluxo, que é uma interface mais fácil do paciente aceitar, quando a gente fala de ventilação, em relação a uma máscara facial total, ou uma máscara oronasal não ventilada, ou até um helmet, se for disponível do serviço, a gente vê sinais de intolerância muito mais precoce no paciente do que no catéter de alto fluxo. Então a gente tem tolerado aí valores menores, porque a partir do momento que o paciente também passa a ter intolerância ao dispositivo, ele passa a alterar o seu padrão respiratório. Ele começa a ficar mais taquipneico, ele começa a utilizar um pouco mais de musculatura acessória. Isso tem repercutido aí numa piora do padrão ventilatório e numa consequente intubação desse paciente mais rapidamente. Então a gente tem trabalhado aí com valores entre 50% e 60% realmente, quando a gente fala de FO2 ajustada no ventilador, né? Uma dúvida de muitos
e agora a gente chega nesse momento, é por quanto tempo deixamos esse paciente em ventilação não invasiva após eu tomar a decisão, né, de iniciar o recurso? É uma pergunta interessante, porque assim, historicamente a gente trabalha com até 2 horas, né? Mas eu vou deixar um paciente até 2 horas. Na Covid-19, o que a gente tem visto e o que os artigos vêm nos mostrando, a gente trabalha com um protocolo de avaliação inicial de 30 minutos. Então, se em 30 minutos o paciente não tem sinal de melhora, ou ele continua com o uso da musculatura acessória, então entendam a diferença entre não ter sinais, entre apresentar sinais de melhora ou continuar da mesma maneira se ele já estava em uso de musculatura. Então, se o paciente continua fazendo esforço em 30 minutos, alguns artigos aí recentemente falam até 1 hora no máximo de avaliação desse paciente, ele já é indicativo de falha terapêutica do suporte ventilatório não invasivo. Então, não é indicado deixar esse paciente fazendo esforço muito tempo na ventilação não invasiva. Como a gente falou anteriormente já, isso vem aumentando a lesão pulmonar que esse paciente pode ter depois e pode fazer com que esse paciente entre numa fase inflamatória muito mais rápido e fique com o pulmão muito mais difícil de ser ventilado quando for necessário na situação de ventilação invasiva, né? Então a gente tem utilizado no nosso serviço até 30 minutos a ventilação não invasiva, o paciente não tendo uma melhora significativa do quadro, ou seja, não diminuiu a frequência ventilatória, não melhorou a oxigenação desse paciente, a gente tem optado pela intubação. Por que a gente está usando esse método? E aí vem corroborado por inúmeras publicações aí relacionadas. O paciente ele tem aquilo que a gente vem tratando como hipoxemia feliz. Então ele é um paciente que está normal, conversando, mas está hipoxêmico. É diferente daquela insuficiência respiratória clássica, onde o paciente com hipoxemia ficava agitado, sonolento. Então ele tinha alterações no nível de consciência relacionado à hipoxemia, o que a gente não vem visualizando no COVID. Então, assim, mesmo que o nosso paciente esteja bem do ponto de vista de nível de consciência, esteja conversando, ele pode já estar fazendo uma inflamação se os meus parâmetros da ventilação não invasiva não estiverem corretamente ajustados, ou simplesmente se ele vier apresentando aí um uso de musculatura acessória ou até volumes correntes extremamente altos aí, como a gente falou anteriormente. Então aí a gente vem utilizando no máximo 30 minutos a 1 hora para critério de avaliação desse paciente. Eu concordo também com isso. Eu concordo contigo, Rodrigo. Acho que os estudos já nos refletem bastante isso. Desde 2013, nas diretrizes, né? A avaliação beira de leito durante a VNI de meia hora, 2 horas. E se não houver sinais de sucesso, esse paciente deve ser intubado, né? Em outro estudo, né, o Brochat fala, né, que existe um timing, né, dito como uma janela de severidade em que, né, a expertise vai determinar se ali você, né, conseguirá um sucesso ou não, e se você intubar antes pode ser prejudicial, e se você retardar a intubação também pode ser prejudicial. Então, acho que esse timing é muito importante, né, com relação ao sucesso ou não da ventilação não invasiva. Mas com relação a tempo também, muitos têm dúvida se esse paciente ele teve um sucesso nesse primeiro trial de 30 minutos, né? Como planejar, né, a sequência, né, da ventilação não invasiva? Né, visto que também, no mesmo estudo do Cartu, que fala do volume corrente, o paciente que apresenta um acúmulo de horas, né, durante a ventilação não invasiva, ele também pode ser um paciente candidato a falhar, principalmente se ele começar a apresentar volumes correntes mais altos, né? Então, outro ponto com relação a isso, Rodrigo, é que quando a gente enxerga a relação fisioterapeuta e número de pacientes, né, numa UTI, por exemplo, de 10 leitos, né, como fazer essa monitorização de um paciente com um tempo mais prolongado de ventilação não invasiva sem dar atenção aos outros, né? E quem está na linha de frente sabe bem o que é estar dentro de uma UTI COVID, né, cheio de intercorrências, pacientes em ventilação mecânica invasiva cheios de assincronia, né? E você tendo que ter essa atenção com o paciente em ventilação não invasiva.
Então, nesse sentido, né, como planejar, como também determinar se um paciente está dependente da ventilação não invasiva, que esse paciente dependente da ventilação não invasiva, ele também pode ser um paciente que pode apresentar complicações no futuro. É uma questão bastante complexa, doutor Michel, porque assim, mais do que nunca tem se visto a importância da equipe multiprofissional com expertise dentro de uma UTI, né? Todos os guidelines, e aí, independente da língua que está publicada, independente do grupo que publicou, falam que há necessidade cada vez maiores de equipes com expertise no assunto. Porque é humanamente impossível que um fisioterapeuta, seguindo a resolução nacional atual, para 10 leitos, consiga monitorar aí 2 ou 3 pacientes em ventilação não invasiva, com segurança e atender os demais, vamos dizer assim, 3 pacientes e atender os demais 7 pacientes com qualidade dentro de um plantão. Então a gente sabe que na UTI Covid, quem está na ponta vai confirmar a nossa vivência, né, doutor Michel? São pacientes que exigem muito, que exigem ajustes ventilatórios finos, muitas vezes ao dia. Então às vezes tem que ir lá aumentar um pouquinho a FO2, tem que fazer uma titulação de PIP. O paciente está uma PF ali de 155, e aí vai pronar ou não vai quando a regra diz que é 150. Então, além daquele paciente que está lá em ventilação não invasiva, que a gente está brigando, a gente tem os demais pacientes para controlar, e a gente tem visto a importância cada vez maior do fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva na condução desse processo ventilatório, também dos pacientes, né? Seja da instituição inicial, seja da manutenção, ou seja do período de desmame desse paciente da ventilação mecânica, né? E tudo isso associado aí a uma sobrecarga, quando a gente tem um fisioterapeuta para 10 leitos, a gente precisa definir, aí, como tu muito bem falou, doutor, a gente precisa definir um planejamento para esse paciente na ventilação não invasiva. Então, qual é o planejamento desse paciente? Qual é o planejamento que eu consigo fazer? Eu vou deixar ele quanto tempo na ventilação não invasiva e qual vai ser a monitorização que esse paciente tiver? Porque assim como a gente tem o paciente que fica grave de uma hora para outra na máscara de reservatório, a gente tem aquele paciente que vai falhar na ventilação não invasiva de uma hora para outra e vai precisar ser entubado aí numa maneira mais rápida. Então a gente tem uma das que a gente vem utilizando, e aí a gente tem pouca literatura aí nesse artigo que tu citou, doutor, é um dos únicos que fala desse sequenciamento de VNI durante o dia como um marcador de gravidade dos pacientes. Ainda são poucas as literaturas que falam isso. É bastante difícil ainda da gente estar manejando. É uma área que ainda está muito em aberto nessa questão. Se aquele paciente precisa de VNI 3, 5, 10, 15 vezes ao dia, ele é um candidato à intubação, porque ele está dependente da ventilação mecânica. Então a gente tem seguido um pouquinho as nossas diretrizes, mas com uma certa cautela, né? A nossa diretriz fala que 24 horas é um paciente dependente de VNI. Mas e aquele paciente intercalado? Aquele paciente intercalado é um paciente que não consta, né? Não contempla as nossas diretrizes, mas é um paciente que a gente precisa avaliar, e o que a gente tem avaliado muito bem é o nível de esforço. Então, se aquele paciente na ventilação não invasiva fica muito bem, quando eu tiro a ventilação não invasiva, qual é o nível de esforço? Em quanto tempo ele evolui para um esforço respiratório aumentado? Ele permanece 1 hora bem, ele permanece 2, ele permanece 10 minutos bem e ele volta para o esforço que ele estava antes. Então, quanto menor o tempo que esse paciente permanece com esse efeito residual da ventilação não invasiva, vamos dizer assim, maior é a chance dele ter que ser entubado em algum momento de emergência se essa ventilação não invasiva falhar. Uma vez que a gente ainda tem poucos profissionais com uma capacidade técnica para conduzir uma ventilação não invasiva eficientemente. E me perdoem, mas eu não falo só de fisioterapeutas, eu falo da equipe como um todo. A gente tem poucos médicos que sabem fazer ventilação não invasiva, que sabem indicar com clareza e que sabem avaliar um paciente dentro da ventilação não invasiva, e muito menos ainda enfermeiros que sabem fazer isso. Diferentemente quando a gente tem na ventilação mecânica, onde já é um pouco mais difundido esse conhecimento. Então a ventilação não invasiva acaba ficando muito na dependência do fisioterapeuta realmente para avaliar e para indicar se é o momento de interromper ou não a ventilação desse paciente, ou se é o momento de tentar uma nova ventilação não invasiva. Então é uma sobrecarga muito maior para a nossa classe desse ponto de vista. Isso é encarar, isso tem os dois lados, tem o lado benéfico que mostra a nossa necessidade de estar presente sempre em situações de
onde precisa um suporte ventilatório, mas também mostram a sobrecarga que a gente toma por sermos os únicos profissionais capacitados aí a avaliar com qualidade essa questão. E aí é uma discussão que nós tivemos, e uma fala, eu vou parafrasear a fala de um colega meu, dentro da universidade, dentro da terapia intensiva, onde nós tínhamos uma situação que foi relatada por muitos aí nas perguntas que eu andei vendo. O que a gente faz quando o profissional insiste na ventilação não invasiva porque não quer dar seguimento, ou porque a equipe é inexperiente, ou porque não tem, às vezes, o total domínio do procedimento seguinte, que seria uma instituição de ventilação mecânica invasiva e uma intubação. Nós, como fisioterapeutas, aprendemos durante toda a graduação, e aí o senhor concorda comigo como professor, nós ensinamos isso, a avaliação muscular. Então, ninguém melhor do que o profissional fisioterapeuta para dar um diagnóstico sobre o status muscular daquele paciente. Aquele paciente com aquela musculatura, com a qualidade que ele tinha antes, com a atividade que ele realizava antes, ele tem uma musculatura que vai sustentar uma respiração ou não? Então a gente vem trabalhando muito em relação a isso. Então eu, como fisioterapeuta, eu tenho o dever de avaliar o meu paciente e dar o diagnóstico daquela musculatura, por exemplo. Ela vai sustentar ou ela não sustenta mais? Ele está cansado ou não está cansado? Então, assim, é uma situação que a gente vem avaliando muito. Então, assim, eu tiro a ventilação não invasiva, logo ele volta ao nível de esforço anterior. Mas na ventilação ele fica bem. Mas toda vez que eu tiro, ele volta. Então, talvez seja um paciente que a gente precise indicar uma intubação precoce pensando que ele não está sustentando aquele efeito. Então, aquele relaxamento que a gente consegue com a ventilação não invasiva não está sendo sustentado no período pós-ventilação não invasiva. Então, a partir do momento que a gente tira, ele volta todo aquele esforço. Então, a gente está, na verdade, encobrindo, através de um suporte pressórico adicional, de um músculo externo, como é o aparelho de ventilação não invasiva, a gente está encobrindo um padrão de esforço quando o ventilador está ligado. Já diferente daquele paciente que quando a gente tira da ventilação não invasiva, ele permanece bem por algum período. Quanto maior o período que ele permanece bem fora da ventilação não invasiva, melhor é a qualidade que a gente está dando do ponto de vista de musculatura e do ponto de vista de repouso muscular para esse paciente, para que ele tenha uma tolerância maior aí às alterações que ele está vivenciando. Então, assim, a gente tem ido muito por esse lado, doutor. Não sei se é mais ou menos o que tu pensa ou o que vocês vêm fazendo por aí. Meu pensamento quanto a isso, Rodrigo, é que um plantão, por exemplo, de um turno de 6 horas, se esse paciente necessita 4 horas de VNI, isso já é um exagero. Ou também, se eu deixo ele na VNI, retiro ele da ventilação não invasiva e ele fica menos de 2 horas e já há necessidade novamente de uma ventilação não invasiva, né? E isso ciclicamente, isso também já são sinais de dependência da ventilação mecânica não invasiva. Então, acho que, desse ponto de vista, acho que o paciente que é considerado dependente da ventilação não invasiva, ele também é um candidato a desenvolver lesão pulmonar, desenvolver PSILE, e ele deve, né, ser intubado, né, por conta do ponto de vista de proteção pulmonar. Né? As evidências hoje nos mostram que a intubação precoce tem sido relacionada a uma melhor condução dessa ventilação mecânica e um melhor desfecho dessa terapia, né? Então, assim, realmente, doutor, concordo plenamente com o senhor, a gente tem que realmente considerar aquele paciente que nem a gente vem falando, né? Tirou da ventilação, em pouco tempo ele precisa retornar, é um paciente que não tem mais uma condição orgânica de se manter sem um suporte ventilatório. E realmente a gente tem que pensar numa ventilação mecânica invasiva, uma vez que a gente tem uma doença com alto potencial infeccioso e com alto potencial inflamatório do pulmão desses pacientes, né? Exato. Uma outra dúvida da galera é com relação às assincronias, né? E a gente é conhecido que elas também ocorrem, né, em ventilação não invasiva. Doutor, podia comentar um pouquinho sobre as assincronias, como avaliá-las, quais são as principais? Quando a gente fala de ventilação não invasiva, a gente tem ventilação mecânica de um modo geral, as mesmas assincronias, tanto da invasiva quanto da não invasiva, quando a gente tem um aparelho que nos permite essa visualização, né? Então, falando idealmente do ideal do que seria o acompanhamento desses pacientes, seria no ventilador mecânico com circuito duplo. Então, a gente tem a avaliação das mesmas assincronias que a gente tem na ventilação mecânica invasiva. Então, a presença aí de esforço respiratório ineficaz, a presença de
overshoot inspiratório, a presença de overshoot expiratório, todas essas situações a gente vivencia tanto na ventilação mecânica invasiva quanto na ventilação mecânica não invasiva. Então o ajuste tem que ser à beira-leito. Quando a gente traz para uma realidade, aí, principalmente aí em quem atua na saúde pública no Brasil, onde a gente não tem condições, a gente não tem ventilador suficiente para todo mundo, e a gente pode ter alguns casos aí de utilização de equipamentos específicos para não invasiva, mesmo nesse momento de Covid, apesar das ressalvas quanto a questões infecciosas, a gente tem que trabalhar muito com a avaliação à beira-leito do paciente. Então a gente precisa olhar para o paciente, e essa é uma crítica que a gente sempre fez, e é uma crítica que vem muito da Sobrafir também, que a ventilação não invasiva não pode ser colocada num paciente e eu ir fazer outra coisa, e atender outros pacientes e fazer outras atividades, ou usar aquele tempo para tomar um café, por exemplo, como a gente vê em muitas publicações associadas, né? Então, assim, a monitorização intensiva desse paciente, principalmente de um paciente com alto potencial inflamatório, como a gente vem tratando os pacientes com Covid, é importantíssimo. Tanto que aí eu vou até adiantar um pouquinho que eu tinha deixado para o final, mas eu peguei um guideline alemão que fala do suporte ventilatório não invasivo, e ele fala que a VNI deve ser utilizada em ambiente de terapia intensiva ou unidades com semelhante comparação a um ambiente de terapia intensiva, com uma equipe com apropriada expertise no caso. Então, assim, infelizmente é uma terapia que não pode ser banalizada, ela não pode ser liberada para qualquer pessoa sem experiência, independente da interface, independente do aparelho que seja utilizado, porque ela é uma terapia que ela não oferece só benefícios, ela oferece muitos riscos ao paciente. A gente tem risco de aerofagia, a gente tem risco de broncoaspiração. Para falar dos riscos mais comuns associados aí à ventilação não invasiva que a gente enfrenta diariamente no ambiente hospitalar. Associado a uma doença com alto potencial inflamatório, a gente tem que cuidar muito mais as assincronias desse paciente, principalmente aquelas relacionadas a atraso de ciclagem e uma curva expiratória ou um potencial de um fluxo inspiratório muito lento ou muito rápido que vai levar a outras assincronias porque o paciente não está adaptado àquela ventilação não invasiva. Então, assim, mesmo na ventilação não invasiva, o paciente pode piorar muito rápido. Não é colocar o paciente na ventilação não invasiva que ele vai estabilizar. A gente tem pacientes que pioram em questão de minutos. Seja por não adequação à interface, seja por não adequação à terapia, ou seja por má indicação ou falha na indicação terapêutica. Então a recomendação é, colocou na ventilação não invasiva, uma contínua monitorização desse paciente, principalmente em relação às assincronias. Então tem que olhar para o paciente, tem que avaliar o tórax, tem que avaliar a musculatura, tem que ver se aquilo está batendo com aquilo que o ventilador nos mostra. Quando a gente está numa UTI com um ventilador, com uma tela gigantesca, é mais fácil da gente avaliar, a gente tem mais estrutura digital ali, de tecnologia para estar avaliando, para estar mudando o gráfico, para estar reposicionando o gráfico para avaliar com mais qualidade. Quando a gente fala de equipamentos um pouco mais antigos ou equipamentos específicos para ventilação não invasiva, a gente tem um potencial de avaliação um pouco menor em relação a isso. Então a gente precisa cuidar muito mais o paciente em si, olhar o paciente, olhar o que está acontecendo com ele durante o ciclo ventilatório, e identificar aí sinais de assincronia, como esforço abdominal, um aumento do esforço respiratório, que pode ser corrigido às vezes com um ajuste de rampa, ou até com um ajuste de rise time aí para a gente melhorar o acoplamento desse paciente à ventilação não invasiva. Quando eu tenho aplicado a ventilação não invasiva, eu tenho observado exatamente isso, né? As principais assincronias são aquelas, pelo menos na minha experiência, com relação à ciclagem. E aí a correção de rampa, de rise time, né, de sensibilidade respiratória, né, de overshoot de saída também ocorrendo, né, com ciclagem precoce. Então, e isso muito bem falado, né, por ti, é uma questão individual, né? Então não tenho como chegar para alguém e falar assim, ó, você vai colocar lá uma sensibilidade respiratória de 40%, de 25%, né? Ou você vai colocar um rise time com a rampa mais inclinada, com a rampa mais verticalizada, porque isso são questões individuais, né, do paciente, né? Então, aí entra a importância, né, da expertise profissional do fisioterapeuta. Eu concordo contigo. E uma dúvida, né? Acho que estamos chegando ao fim.
e tem muitas perguntas com relação a isso, com relação à posição prona durante a VNI, né? O que você tem para compartilhar com a gente, Rodrigo? Eu tenho um pouco de ressalva com esse aditivo de terapias, porque se a gente considerar que a posição prona é uma posição que não é tão usual para a grande maioria da população, e quer dizer, a gente tem pacientes às vezes com dificuldade de ficar em posição prona, associada aí simplesmente a respiração espontânea ou um catéter nasal, a gente associa isso a uma interface que é muito menos usual ou muito menos comum ainda do paciente ser acostumado a usar. Então, o que a gente tem visto é que alguns pacientes que já faziam uso da ventilação não invasiva, seja por apneia do sono, seja por um tratamento fisioterapêutico específico em alguma fase da vida, uma reabilitação cardiopulmonar ou por uma reabilitação específica pulmonar, tem mais facilidade na adição dessas duas terapias. Mas a gente tem muita ressalva, e isso é uma particularidade do nosso grupo aqui, mas nessa adição das terapias, uma vez que fica mais difícil da gente visualizar aí o nível de esforço do paciente. Mas a gente tem relatos na literatura que mostram a junção dessas terapias mostrando benefícios aí maiores para o paciente principalmente quando coloca a posição prona em conjunto com a ventilação não invasiva, né? A gente tem pouca expertise, eu tenho pouca expertise nessa conjunção aí de posição prona com ventilação não invasiva. Mas a gente tem estudos bastante contraditórios aí mostrando isso, né? Um desses estudos eu estava dando uma olhada, né, a experiência italiana, né, do Sartini, se eu não me engano, o autor, em que eles, né, enviaram um editorial, uma carta, mostrando a experiência deles, né, o relato deles com esses pacientes, só que eles mesmos colocam, né, como limitações que eles excluíram todos os pacientes que falharam, né, durante a prona com a VNI. Então, fica impossível a gente extrapolar para todos os pacientes, né? Se todos os pacientes... Então, eu acho que dentro dessa questão de VNI, ao meu ver, né, a minha opinião, a questão da prona associada à VNI é o que mais está interrogado aí, né? Nós não temos ainda estudos robustos que possam aí nos mostrar se há ou não, né, sucesso. 5 minutos. Considerações finais agora, doutor Rodrigo. Então, eu gostaria de deixar como mensagem aí a questão de, assim, o que a gente fala, a ventilação não invasiva, ela não é isenta de eventos adversos, ela não é isenta de trazer malefícios ao paciente. Então, a indicação tem que ser muito criteriosa. Ela, como a gente já vinha falando antes, ela é uma particularidade ainda da fisioterapia. Então, a gente que tem indicado, nós que temos colocado, nós que temos avaliado desses pacientes. Então, assim, a gente precisa usar com muita parcimônia para não banalizar a nossa terapia e depois sair usando em todo mundo. E o principal cuidado, e o principal que vem sendo relatado na literatura, o que a gente tem visto na linha de frente, né, doutor Michel, é utilizar inicialmente naquele paciente em fase inicial da doença, não usar como estratégia de resgate e não manter a ventilação não invasiva quando aquele paciente já não tem mais condições de ficar ali. Esse paciente precisa ser indicado a intubação e nós, como profissionais da saúde, temos o dever aí de indicar a intubação desses pacientes no momento que nós avaliarmos adequado para aquele paciente. Então, se o paciente iniciou com sintomas de que não vai sustentar na ventilação não invasiva, a gente precisa efetivamente indicar a intubação desse paciente para quem é de direito do procedimento. Nós não podemos ser condizentes com manter uma terapia que vai levar à falha daquele paciente, que as experiências que a gente viu da Itália e da China, onde não existia mais suporte ventilatório invasivo, eles fizeram a ventilação não invasiva e morreu mais quando fez ventilação não invasiva do que aquele paciente que era deixado só no oxigênio. Então, aquele paciente que já tem sinais de esforço respiratório, a gente não pode mais colocar a ventilação, ele não tem mais indicações
de fazer ventilação não invasiva. E sim, a gente precisa, como fisioterapeuta, como profissional da saúde, estar indicando a intubação desse paciente imediatamente para a equipe proceder da maneira mais adequada possível, porque a gente possa resgatar esse paciente dentro da ventilação mecânica invasiva, que é uma segunda estratégia ventilatória aí para esse nosso paciente. Então é isso que a gente precisa cuidar e é isso que eu gostaria de deixar de mensagem. Não é para todo mundo, nunca foi. A Covid-19 tem o retardo da intubação tem levado a uma alta taxa de mortalidade dos pacientes. Então a gente precisa cuidar muito na ventilação não invasiva para não banalizar a terapia e não perder aquilo que é exclusivo nosso, aquilo que é nosso, que é a prescrição e a colocação adequada da ventilação não invasiva. Pensando corporativamente como fisioterapeuta, eu não posso banalizar uma terapia para qualquer um chegar lá e indicar para todo mundo. Então eu preciso indicar com critérios, avaliar ela com critérios e interromper ela quando ela tem que ser interrompida. Então é isso que é uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos, para a gente não poder banalizar. A recomendação, como eu falei antes, todos os guidelines, e vocês podem procurar qualquer um, vai trazer lá equipes com expertise no assunto para utilizar a ventilação não invasiva dentro de ambiente monitorado. Então, pessoal, muito cuidado para a gente não banalizar a terapia e não perder uma das nossas qualidades, que é a avaliação respiratória, a avaliação muscular respiratória do paciente com qualidade. Falo como fisioterapeuta, como coordenador científico da Regional do Mato Grosso do Sul, principalmente como professor universitário, que é o que a gente tenta ensinar para os nossos alunos, né, doutor Michel? Exatamente. Né? Acho que a mensagem é essa mesmo, que não é só a questão de aerossolização, né? Nunca foi. A questão vai muito além disso. A questão é se preocuparmos com o desfecho. Eu digo que a gente também tem que acreditar também na ventilação mecânica invasiva, que bem fazemos, né? Esses pacientes Perfeito. mais graves que precisam ser intubados, né? A gente jamais dizer que se ele for intubado, ele vai também, né, ter desfechos ruins. Não, a gente também, né, tem que ter acreditar no nosso potencial enquanto gerenciamento de ventilação mecânica invasiva, né? Nesses estudos que mostram mortalidade, né, eles já falam também que pacientes que apresentam relação PF menor que 150, se não me engano é o lung safe, esses pacientes têm menos mortalidade quando são intubados precocemente. Né? Precocemente. Então a gente tem que acreditar, né, que somos, né, capazes de fazer um ótimo gerenciamento de ventilação mecânica invasiva. Né? E eu tenho deixado essa mensagem, né, para quem está perto, né, da gente aqui em Cuiabá. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Foi uma honra, foi um prazer, tá, compartilhar dessa hora contigo. Tá? Conte com apoio aqui, com a ajuda, né, do GFIR Mato Grosso, né? Nosso estado vizinho, né? E que a gente possa, né, estar junto aí em novos eventos, novas parcerias, né, em prol da nossa fisioterapia. Com certeza, meu amigo. Agradeço muito o convite, agradeço a Sobrafir também, em teu nome agradeço a Thaís também, que está sempre com a gente aí desde o começo, e conta com a Regional MS aí para o que vocês precisarem, contem comigo aí para o que precisar, tirar dúvida, a gente está sempre junto aí para fazer a fisioterapia cada vez maior e melhor. Muito obrigado, doutor. Obrigado.